Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Instagram, vendo vocês começarem a entrar. Tudo bem, Carla? Boa noite. Oi, Elisete. Eu resolvi fazer essa live exatamente porque é muito importante, né, reforçar para todos vocês a importância da avaliação, né? Tudo bem, Lúcio? E aí? Eu tô assim, mesmo de óculos, tô com dificuldade de ver. Gilciné, a gente se falou hoje. Carla, aliás, se falou não, né? Porque nós falamos pelo WhatsApp, né? Nós nos dedilhamos ali. Hoje em dia a gente fala assim, não, falei com ela, não falou nada, você clicou lá no WhatsApp. Bom, Francisco, oi, Eliane, boa noite. Meu Deus, não consigo visualizar, tem alguém pedindo para ativar a solicitação para participar. Não sei quem foi, vê aí para mim. Débora, Cristina Carvalho, diretamente de Portugal, sempre presente, vai ganhar estrelinha também, hein? Agora eu já estou dando estrelinha para todo mundo que está me acompanhando sempre. Cristiana Guerreiro, de Niterói. E aí, amiga, como tá? Roberta Moraes, que vive me perturbando, eu nunca vi igual. Mas é muito bom, eu adoro ser perturbada. Fabiola, de Brasília, diretamente de Brasília. Ela apresentou um TCC maravilhoso aqui no sábado passado no Instituto. E chegou chegando, né, Roberta? Ramayane, meu Deus. Babi, Aline, um monte de gente chegando. Eu vi uma vez, numa das palestras do Érico Rocha, ele começou a fazer live, em vez de aparecer o nome de vocês, aparecia a carinha de vocês. Olha que massa, quer dizer, de vocês não, do pessoal que estava assistindo o Érico, né? Eu achei o máximo, mas isso a gente ainda não sabe fazer. Então vamos aos poucos, porque nós estamos aqui começando nessa história de mídia social e estou iniciando aqui nas redes, mas vamos chegar lá, porque eu achei um barato, e aí você pode conversar com a pessoa, assim, ao vivo, né? É muito legal, mas um dia, em algum momento, não sei quando, você vai demorar um mês, um ano, 10 anos, eu não sei quando, mas a gente vai ter essa possibilidade também de se falar. Mas muito legal, porque aí eu fico em cima, na metade da tela, a outra metade fica a pessoa que está fazendo pergunta. E aí as outras pessoas vão aparecendo, assim, bem legal. Mas vamos ver, né? E coraçãozinho, eu amo esses corações, eu acho que me dá uma ideia de que vocês estão gostando, estão participando. Eu estou aqui sempre tentando fazer o melhor que eu posso para vocês. E uma maneira de eu saber que vocês estão gostando é vocês clicarem aí nesses coraçõezinhos, né? Que bom, um monte de coração agora, que bom. Quanto tempo nós temos aí? Já deu para esperar o povo? Posso começar? Posso começar. Então vamos começar. Então realmente essa aula eu preparei, essa live eu preparei para falar com vocês sobre a importância de uma avaliação e de uma avaliação sistemática, né, organizada, bem feita, né, com as perguntas certas, com a abordagem do paciente, da maneira como tem que ser. E toda avaliação, um primeiro contato que você tem com o paciente tem que ser obrigatoriamente minuciosa, uma avaliação minuciosa, precisa, né? Então, até o momento que você não tem ainda, né, a certeza do diagnóstico do paciente, mesmo que ele venha com um diagnóstico médico, gente, depois eu vou contar um caso para vocês. Então, mesmo que ele venha com um diagnóstico médico, a gente tem que ter também a nossa
a confiança em nós mesmos, a confiança no que a gente está vendo, no que o paciente está relatando, porque às vezes o paciente vai ao médico, ele tem gente que leva 5 minutos fazendo consulta, né? Então, como é que vai dar para você fazer um diagnóstico diferencial? Né? Ou tem gente que pega o exame e já sabe que o paciente é diagnosticado com tal patologia. Mas como é que você sabe se aquele exame tem relação com a sintomatologia que o paciente está sentindo, né? Então, não tem nada a ver. Ajuda, o exame é complementar. Então, a gente não pode se esquecer desse adjetivozinho que tem aí do lado, né? O exame é complementar. Então, quem define a nossa opinião, a opinião do profissional que está vendo o paciente, né? E isso tem que ser levado muito a sério. Então, só com esses dados sistemáticos é que a gente pode organizar o nosso pensamento, organizar o nosso raciocínio para poder fazer o diagnóstico diferencial. Senão nós não vamos conseguir fazer esse raciocínio, né? Então, nós temos que ver vários aspectos da avaliação, né? Para poder realmente ter uma ideia. A Andréia do Rio, não sei se você vai ter aí, tá perguntando se é no Instagram, não tem como eu responder a ela por aqui, se já começou. Bom, deixa. Então vamos lá, continuando. Isso foi assim, às pressas, porque eu resolvi essa live assim, às pressas, porque eu tive muita vontade de que vocês fizessem esse meu curso que eu estou lançando agora sobre a avaliação da coluna, do básico ao avançado, porque eu acho que esse curso vai melhorar muito a condição de você poder avaliar melhor, ser mais criterioso, ser mais organizado, ter já uma avaliação preparada para você seguir. Então, eu pensei nisso, então o curso foi lançado também de uma forma meio rápida, e eu falei assim, não, eu tenho que falar, porque por incrível que pareça, é um curso que eu acho tão importante, que todo aluno me diz, eu tenho dificuldade em avaliar. E eu estou com pouquíssimos inscritos, eu acho isso uma loucura. Né? Não é por um problema comercial, de jeito nenhum. Eu fiz um grupo fechado pequeno anterior a esse, que foi o Supervisão Online de Escoliose, tinha mais do que o triplo dos alunos que estão inscritos nesse curso. E eu acho isso tão importante que não pode se deixar passar. Né? Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm que aproveitar, têm que se inscrever. Vai ficar 1 ano aí para vocês, todas essas informações. Durante 3 meses eu vou estar jorrando informação para vocês, tirando dúvida, fazendo um monte de coisa, assim, procurando mais material para incluir, dependendo das dúvidas que vocês tragam. Então, eu acho que é fundamental, é um curso que todo mundo que tem dúvida em avaliação tinha a obrigação de fazer. Eu sei que o momento é complicado, né, a crise do país, tudo isso, né, tudo isso realmente mas o que a gente tem que pensar é em relação a... Muita gente falou que o curso estava caro, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco em relação a preço e a valor, né? Então, o curso é R$ 1.495. É barato? Não é barato. Não é barato de jeito nenhum e eu sei disso. Né? Mas ele é dividido em 12 vezes. Então, em 12 vezes fica uma parcela mais acessível, né? Agora, qual é o valor que esse curso vai lhe trazer para a sua vida profissional? Então, se é um curso que vai lhe trazer um valor grande, né? Então, esse curso está barato. Se é um curso que vai te trazer pouco valor, então esse curso está caro. Vocês já me conhecem, eu não sei fazer nada de qualquer jeito. Esse curso, eu estou assim, colocando
tudo que eu sei e estou detalhando e ainda estou incluindo coisa porque eu estou achando pouco. Eduardo fica enlouquecido porque a gente tem que fazer mais gravação, mas eu não me importo. Eu acho que vocês têm que ter essas informações porque vocês têm que se tornar independentes. Gente, tem que ser, né? E ter um posicionamento em frente a um médico, em frente a um personal, em frente ao próprio paciente que às vezes não quer fazer o tratamento, né? Aos familiares dos pacientes. Então a gente tem que ter embasamento, tem que ter certeza, tem que ter firmeza no que fala, né? E isso você conquista o seu status, mas conquista, melhor do que tudo, né, a possibilidade de ajudar uma pessoa que está precisando, né? Então, e tratar da maneira mais correta possível, né? Porque se você não sabe avaliar, você não sabe tratar. Eu falo isso trilhões de vezes, vocês ainda vão me ver falando isso trilhões de vezes, porque realmente isso é importantíssimo, você ter um embasamento na avaliação que você faz, né? Bom, antes de mais nada, que é outro problema, né? Para fazer um bom diagnóstico funcional, tem que ter o conhecimento da anatomia funcional. Então, se você quer fazer um bom diagnóstico da coluna vertebral, você tem que conhecer alguns pontos mínimos da anatomia, né? Então, esses pontos eu vou estar incluindo, não só com desenhos. Eu tenho algumas vértebras, então eu posso também mostrar algumas vértebras, com exame de raio-x, com exame de tomografia, com exame de ressonância. Por exemplo, na aula de nódulo de Schmoll, né? Na aula de nódulo de Schmoll, nós temos uma facilidade de visualizar, né, em raio-x, e isso fica muito nítido, tanto na ressonância como na tomografia. Já me perguntaram se tem relação com espondilolistese, foi até na Masterclass, né? E tem, né? E a espondilolistese é uma situação que muitos alunos colocam, né? Só que a hérnia de Schmoll, ou nódulo de Schmoll, que é a mesma coisa, ela não é só... ela não acontece só no meio do corpo vertebral, ela pode acontecer próximo de uma raiz nervosa. E quando isso acontece, dá dor no paciente. Então a gente também tem que saber, porque o paciente nos busca por causa de dor. Se ela dá no meio do corpo vertebral, ela não dói. Se ela dá perto de um nervo espinhal, vai doer, né? Então muitas vezes você pensa que é uma situação de uma radiculopatia, né? E em função de uma compressão de um osteófito, de uma artrose, ou então de uma contratura, de um mau posicionamento vertebral, mas pode incluir aí também, né, as hérnias, a hérnia de disco e a hérnia de Schmoll. Então são pontos, né, que a gente tem que saber, pontos da patologia, a gente tem que saber anatomia, a gente tem que saber analisar fisicamente o paciente, a gente tem que saber analisar radiologicamente esse paciente. Então eu vou mostrar uma série de imagens, vou mostrar fotos, eu vou fazer um curso onde eu vou tentar destrinchar completamente não só as patologias da coluna, mas uma avaliação da coluna em geral, né? Então a gente vai ter essa oportunidade para poder ir fazendo os diagnósticos diferenciais, né? Então, já começando a colocar aqui para vocês, na anamnese, né? Na anamnese, a primeira coisa que você deve perguntar é por que é que o paciente veio te procurar, né? Quando o paciente vem nos procurar, já é um primeiro passo na direção da cura dele.
porque é um momento que ele já não aguenta mais e que ele está pedindo ajuda. Então, você perguntar o porquê que ele está ali, né? Por que é que ele foi te procurar, é uma pergunta que vai dar uma abertura dentro do emocional dele, vai dar uma abertura para ele ficar mais à vontade, né? E para ele contar das dores e das dificuldades dele. Então, a resposta que ele vai dar provavelmente é a queixa principal do paciente. Aí você vai detalhar essa queixa, né? O que acontece, qual é a sintomatologia que ele tem, quais são os sinais que apareceram, se todos os tipos de possibilidades da dor, a gente ainda vai falar um pouquinho mais da qualidade da dor, verificar, né, um pouco de tudo para que o paciente se sinta, inclusive, respeitado, né? Porque hoje em dia as pessoas estão tratando muito mal os pacientes. A gente vê aí pela televisão, né, como é que estão esses hospitais públicos. Não é só quem tem condição de pagar que merece uma boa avaliação, merece um bom tratamento. Qualquer pessoa deveria ser tratada desse jeito, né, de uma forma fidedigna, né, de uma forma embasada, para que ele pudesse ter a melhora dele, né? Então, nada do que ele falar deve passar desapercebido. Por exemplo, tem um caso que foi uma paciente minha, em alguns cursos até já comentei, mas eu vou falar aqui. Então, ela estava me contando da dor dela, né? Eu tenho uma dor lombar que é desesperadora, né? E essa dor, ela é péssima, ela vem aumentando muito, né, quando eu fico de pé. Então, eu não posso ficar de pé em hipótese alguma. Se eu fico parada, se eu caminho, a dor é assim desesperadora na lombar. Ontem mesmo, quando eu fui ao cinema, eu tive que levantar e ficar de pé assistindo filme. Eu pensei, não, peraí. Tem alguma coisa errada aí nesse relato, né? Porque ela diz que tem dor absurda de pé. E depois ela diz que não pode ficar sentada, tem que ficar de pé no cinema porque não está se aguentando. Então ela também tem dor sentada. Não quer dizer que ela não tenha dor em pé, que a dor em pé não seja importante, mas a dor sentada também é, né? E a posição em que o paciente refere o sintoma é um dos pontos principais. E eu, como professora de RPG, para os meus alunos de RPG, eu sempre falo isso, mas tem gente que está vindo, né, de outras formações, tem gente me assistindo, me acompanhando no Instagram, no Facebook, que são fisioterapeutas, mas que não têm o curso de RPG, ou profissionais da área de saúde que estão vindo aqui me acompanhar, né? Tem vários médicos, tem várias clínicas que já estão me seguindo. Então, é uma coisa assim que a gente tem que realmente, né, definir isso, que a posição do sintoma do paciente é fundamental. E o paciente, ele vai dar dicas erradas. Ele, no inconsciente dele, no mecanismo de defesa dele, ele está ali, ele está te procurando, ele precisa de ajuda, mas ele não vai se abrir completamente no primeiro encontro. Então ele vai começar a dar informações que você vai começar, né? E aí pouco a pouco você vai pensando um pouco das coisas que ele conversa contigo, das coisas que você vai percebendo, do que vai acontecendo durante o tratamento, seja ele qual for a metodologia, não importa, mas é uma situação que a gente tem que prestar atenção, porque o paciente mente pra gente. E dizem por aí que os profissionais da área de saúde, como pacientes, são os piores, né? Então, eu não sei, não fiz estatística disso, mas de vez em quando aparecem uns profissionais da área de saúde que são terríveis, né? É porque sabem exatamente o que é, e aí o mecanismo de defesa deles bloqueia, né? Então, fica mais difícil, às vezes, para você identificar. Bom, o que é importante também saber da dor? Se a dor é lenta,
se começou de uma forma lenta, se lenta não, se começou de uma forma lenta, ou se veio de uma forma repentina, né? Se houve uma causa que ele percebesse que a partir dali a dor começou, ou se ela começou do nada, né? Muitas vezes o paciente fala, né? Chega no consultório e diz: eu cheguei eu acordei hoje com uma dor desesperadora. Aí você pergunta, né? Mas o que você fez ontem? Dormiu mal? Será que não foi uma posição de você dormir? Será que não foi uma atividade física que você fez ontem? Será que não foi um excesso? Ou ficou muito sedentário, ficou muito tempo sentado? E a gente vai perguntando, né? Então, a gente tem que saber mais do paciente, saber mais da dor, né? Se ela é contínua, se ela é intermitente, se a dor está se irradiando. Você vai ter que detalhar toda a queixa principal do paciente, né? Colhendo sinais e sintomas, né? Sempre você vai terminar conseguindo um diagnóstico diferencial, né? Uma pergunta que é fundamental: quais são as posições que pioram ou aliviam o sintoma? Vocês já sabem disso, mas tem que perguntar, né? Tem que perguntar ao paciente. O paciente, você não sabe se ele consegue localizar a dor, então pergunta para ele: você pode localizar a dor para mim? Coloca a tua mão onde está doendo. Então ele vai localizar a dor para você. Muitas vezes ele não sabe localizar, então é uma dor difusa, né? Então aí você já vai conseguindo mais material para você fazer um diagnóstico diferencial. Se ela tem um trajeto, se não tem, né? Se a dor é mais generalizada, então você vai vendo. Aí saiu aqui a setinha. Você vai já fazendo o seu diagnóstico diferencial, né? Houve alguma modificação de local ou de trajeto durante o tratamento, né? Então, ele está fazendo tratamento durante 12 sessões, 10, 12 sessões. Então, houve alguma modificação? A cada vez que ele vem, você tem que perguntar, né? Geralmente, nós não temos... Nós não, porque eu tenho. Geralmente, o profissional que está lidando com o paciente, ele não tem muito hábito de fazer um relatório, né? Inclusive, hoje em dia, já é uma obrigatoriedade pelo COFITO e pelos CREFITOS, né? De se fazer um relatório diário e assinar e colocar o seu carimbo, né? Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de fazer relatório, de fazer avaliação diária do paciente. Quando ele chega até você, você tem que fazer uma nova avaliação. Uma avaliação mais curta, né? Mais direta, mais objetiva, mas tem que fazer, né? Para que você possa continuar tratando da maneira melhor possível, né? Então, você tem que saber quando começou, né? Se o início desse problema está ligado a um traumatismo, ou a uma situação onde ele ficou mal posicionado durante muito tempo, ou se foi quando ele começou a usar óculos, ou quando ele teve um problema que ficou meio surdo, um tratamento dentário. Você tem que verificar tudo que mudou na vida do paciente. Se ele mudou de trabalho, se ele mudou de atividade física, se ele mudou de academia, se ele mudou de professor de pilates, enfim. Tudo isso é importante saber, né? Tem muito paciente lá no consultório, gente, que chega para mim e diz assim: olha, eu estava lá no pilates, você me recomendou para eu começar a fazer a partir do momento que eu recebi alta, eu fui lá para o pilates. E aquela menina que você me recomendou é ótima. Geralmente eu recomendo pessoas que eu sei que trabalham bem, né? Então, que sabem também de patologia, né? Então é fundamental o professor de pilates não ficar robotizado, né? Fazer um programa robotizado.
mas entender aquele paciente que te procura e começar a melhorar a qualidade de vida dele com os exercícios que você poderia ter aí em mente para ele, né? Então, o paciente às vezes chega lá e diz assim, mas ele ficou de férias e aí veio um outro e, nossa mãe, eu piorei muito. Gente, o que eu escuto disso é incrível. É incrível. Então, você sendo o profissional que trata daquele paciente, ou você sendo o substituto desse profissional, você tem que entender do problema dele, tem que respeitar o problema dele, não pode inventar, né? Até porque o profissional que está tratando vai te orientar e você tem que seguir exatamente o que ele mandou, porque ele conhece aquele paciente, né? Então, isso também é importante. A mesma coisa para o personal, né? A mesma coisa para os atletas que gostam de uma musculação ou para pessoas comuns, né, como nós, que gostam de fazer musculação. Então, você tem que orientar de qualquer maneira, né? Em relação à atividade física que a pessoa tem que fazer, e até mesmo assim, agora mesmo, nós estamos com uma paciente lá no consultório e ela começou a fazer ciclismo mesmo como atividade, ela está virando quase profissional, é incrível. Ela foi fazer uma viagem com o marido e com os amigos e ela fez um pouco ali, né, da Provence, e ali é lindo, né? Então eles passearam ali por aqueles campos e por estradinhas pequenas, e ela ficou encantada, né? E aí resolveu começar a fazer mais um pouco, andar um pouco mais de bicicleta, porque ela gostou tanto que ela queria repetir esse tipo de passeios, né? Sempre vai uma combizinha lá para ajudar, então ela foi para fazer esses passeios. Ela começou a ter uma personal de ciclismo, né? E ela, hoje em dia, ela anda, né, muito mais que o marido dela, e ainda bem que eu não estou dizendo o nome aqui, né? Vai que eles estão me assistindo. Bom, se eles estão me assistindo, eles estão se reconhecendo, mas eu não estou botando ali em risco, né, quem são eles. Bom, então ela está direto no personal diariamente, né? Além de fazer atividade física, além de fazer o RPG, além de estar assim sempre super hiperativa, mas se cuidando de uma forma correta. Ela está se preparando para fazer essa atividade, que é outro problema também com o CrossFit, né? Então, pacientes que chegam e que começaram no CrossFit, às vezes eles nem falam para você, você tem que perguntar, né? E não estão preparados para fazer aquele tipo de atividade, vão sofrer lesões, e vão sofrer lesões importantes, né? Então, tem que ver, né? Tem que esmiuçar a vida do paciente para ver de onde que essa sintomatologia está saindo, para você poder orientar melhor, né? Tem gente que não quer diminuir peso, não quer o peso da academia ou a intensidade da mola, não vou. Não, vai ter que fazer sim, porque você só consegue nesse nível. Daqui a pouco a gente vai aumentando, vai liberando, né? Então tem que fazer esses acordos com o paciente. E para isso tem que avaliar também, a cada vez que ele vem, como é que ele está, para poder ver se já pode ir liberando ou não, né? Então não é só em função da metodologia que você está fazendo, mas também em função das atividades que ele gosta de fazer, né? E que vai fazer de qualquer maneira, porque ele muda de fisioterapeuta, mas ele não muda o que ele gosta de fazer, né? Então, é sempre bom saber disso. Você tem que verificar também se tem ponto gatilho, né? O que é um ponto gatilho? O ponto gatilho é uma área que ela é muito bem localizada e é hiperirritável, né? Hipersensível. E ela está ali, parece que está penetrando nos tecidos, né? E se você toca, ela é dolorosa a compressão, né?
O ponto gatilho, ele geralmente vem acompanhado de bandas de tensão. Então, quando você pega, por exemplo, um masseter, né? Então, o masseter tem 6 pontos gatilho. E às vezes, quando você vai verificar, né? Nossa, mãe, aqui parece que tem uma corda de aço. Então, dá para você perceber. Mas a dor pode ser que não seja do músculo, a dor pode ser da temporomandibular, né? Então, você tem que verificar, ou pode ser de um problema dentário, né? Então, você tem que verificar o que está ocorrendo ali. E os pontos gatilhos, eles podem dar origem a uma dor referida. Então, o que seria a dor referida? A dor referida, ela é constante, ela é profunda, né? E ela é uma dor sentida em outro local. Então, muitas vezes o paciente tem, por exemplo, um problema de masseter e vai ter uma dor nessa região temporal, ou vai ter uma dor de ouvido, ou vai ter uma dor no dente, né? Então, são situações onde essa dor ela se projeta, né, da origem para outro local. E isso é possível porque essas regiões, elas são assim supridas pelo mesmo segmento neural. Então, você tem ali uma situação que vai estar definindo, né, o que pode estar acontecendo ali. No histórico do paciente, você tem que fazer também perguntas pertinentes ao que ele trouxe para você como queixa principal, né? Então, dessa maneira, você consegue ir fazendo ali um diagnóstico diferencial. Você vai para a eliminação, né? Vai perguntando e vai anotando para saber se o paciente tem ou não algum problema específico ali. Eu até me lembrei agora, tem consultórios, alguns consultórios odontológicos, principalmente os que fazem tratamento de disfunção temporomandibular, ou então de neurologistas, que, e também agora hoje em dia, né, nos laboratórios de exames radiológicos, né, é engraçado que eles dão assim, umas 40 folhas, estou exagerando, um bando de folhas, já tudo certinho, com todas as possibilidades do diagnóstico diferencial, para você ver. Então, é um questionário, né? É um questionário que você pode fazer e que você pede para o paciente chegar 15 minutos antes, e daí ele vai respondendo, né? É uma maneira facilitada. Isso é uma coisa que me veio agora, gente. Eu não costumo fazer isso não no consultório, mas me veio agora como uma excelente ideia, né? Em vez da gente estar perdendo tempo ali, às vezes até nós esquecemos o que a gente tem que perguntar, né? Ou porque estamos com pressa, ou porque estamos com problemas em casa, ou sei lá o que, ou porque passou da hora do almoço, está com fome. Então, enfim, qualquer outra situação, né? Então, a gente às vezes se perde nas perguntas. Se você tem isso, né, lá no teu questionário, ótimo, maravilhoso. E estamos na era digital, então já me veio aqui outra ideia, né? Você pode ter esse questionário no seu computador, porque aí é só clicar, né? Você faz os quadradinhos, aí você é só clicar nos sintomas que ele diz que tem, você vai perguntando, né? Então, é uma maneira também, se você trabalha com o computador. Na minha idade, a maioria das pessoas não tem muito hábito, né, de usar o computador. Eu não, porque eu já estou assim, quem dá aula tem que usar e não tem jeito. Então, mas eu vejo muitas amigas minhas que não têm a menor possibilidade de entender muito bem o que é um computador, né? E até mesmo assim, nessa história aí de redes, eu comecei a participar dessas redes. Quando é que foi mesmo, Gisélia? Quando é que nós começamos? Tem o quê? 3, 4 meses? Foi em abril. Foi abril. Foi abril. Junho. Não, foi abril com o curso online de supervisão online.
O Supervisão Online foi 1º de abril. A gente até vai comemorar todo ano 1º de abril. Isso não é mentira não, hein? Não é um 1º de abril não, hein? Vamos comemorar mesmo, o grupo sugeriu isso e nós vamos fazer. Então, porque o grupo tá muito bom, o pessoal tá ficando mais amigo, mais íntimo, tá muito bom, tá um barato o grupo. Essa é a coisa boa da aula, que dura assim 1 ano, né? Porque você vai podendo ver e as pessoas vão colocando as questões no WhatsApp, uma dá a ideia para outra, isso está errado, eu entro, aí boto o pessoal para pensar, ou então dou a resposta se está muito difícil, e isso aí é uma coisa boa também. Bom, onde é que eu estava? Me esqueci agora. Deixa eu olhar aqui pro computador que eu me acho. Bom, sim, então você tem que começar, né, a verificar a sintomatologia do paciente e quais são as reações que esse paciente tem perante a patologia dele. Isso é uma coisa também que eu falo muito no curso, mas às vezes isso passa despercebido pelos alunos, mas gente, é importante você saber o que acontece, né, em relação às reações emocionais, em relação ao estado de ânimo. Vou dar um exemplo vivo aqui, olha que horror. Essa semana, eu não sei se foi o final de semana ou segunda-feira, o Duda me pediu para gravar um vídeo, eu não estava bem, eu não estava me sentindo muito bem, eu estava mal. Então, gente, eu olhei o vídeo ontem e falei assim, não é possível que isso foi pro ar. Que absurdo, eu tava uma desgraça, tava horrível, né? Tava sentada toda assim, largada e falando toda vez assim. Então, assim, essa não sou eu, né? Quem me conhece sabe que eu adoro falar, que adoro Gisele. Eu tava dizendo assim, não, pode ser que eu não consiga falar até o final. Ela disse, impossível, você fala pra caramba. Ela tem razão e vocês sabem disso, né? Bom, então você verifica se houve algum trauma, se houve alguma atividade repetitiva, se houve se ela ficou mal posicionada durante muito tempo, mudança de emprego, de atividade física, tratamento dentário, já falei, e se ele foi oftalmologista, também aqui, já falei. A Bárbara quer saber se as mensurações no raio-x você faz na hora da avaliação ou depois? Bom, eu não sei se vocês chegaram a escutar, porque a Gisele falou baixinho, mas a Bárbara está perguntando se... Vocês podem até ver aí, mas eu não sei, eu não estou vendo nada, não enxergo vocês, eu estou olhando mais assim para o horizonte, né? Estou cegueta mesmo. Mensurações. Então, a Bárbara está perguntando se as mensurações no raio-x você faz na hora da avaliação ou depois? Se eu faço na hora da avaliação ou se eu faço depois. Depende, Bárbara, porque tem pacientes que eu faço na hora. E isso é lógico que vai me diminuir o tempo que eu fico com ele. E tem pacientes que eu faço depois. Então, quando tem, por exemplo, um caso de escoliose, com a minha experiência, porque isso também facilita, né? É a experiência que a gente tem. Gente, eu estou fazendo esse ano, nem sei quantos, de fisioterapeuta. Eu estou fazendo, foi em 75, eu estou fazendo 44 anos, eu faço no final desse ano, 44 anos de fisioterapeuta. Então, a experiência clínica que eu tenho é enorme. Então, eu olho para o paciente, né? Eu vejo ali, eu sei onde está, né? A vértebra apical, pelo menos, né? No caso de escoliose. Eu sei qual é a costela da vértebra apical, porque eu já sinto no meu dedo. Tem gente que passa muito e não estou sentindo nada, mas tem que treinar. Né? Aprendizado é repetir, então você tem que fazer. Eu não sei, então eu não vou fazer avaliação. Obrigatoriamente tem que fazer,
Porque é assim que você vai treinar tua mão, treinar teu olho, treinar teu raciocínio, treinar tua escuta, né? Então, você tem que treinar, não tem jeito, né? Então, se você não sabe visualizar uma apical, no curso eu dou isso, eu vou dar isso, né? Para você sentir onde é que está a apical, você percorrer ali a costela, então isso aí eu vou dar. Mas se você não sabe visualizar, né, você tem que fazer no raio-x e tem que saber pelo menos contar as vértebras, né? Tem gente que não sabe nem isso. Isso eu não estou fazendo uma crítica ao profissional, é uma crítica às instituições de ensino, porque estão embolando um pouco as coisas. Tem coisas que são fundamentais que o fisioterapeuta saiba para o trabalho dele, né? As instituições de ensino não estão dando isso, né? Então os alunos vêm para o curso de RPG sem base de um olhar, como é que é uma... onde está localizada a cifose, onde está localizada a lordose, ainda mais hoje em dia que é tudo misto, tudo é uma bagunça total, né? Então o paciente traz as curvas que ele quiser na coluna dele, você que se vire para tratar, né? Então a gente tem que saber visualizar, porque às vezes o paciente não traz o raio-x, né? Que é uma coisa que sempre me colocam. Minha cidade é muito difícil de ter um raio-x, de pedir um raio-x, e aí como é que eu faço? Tem que saber palpar, tem que ter mão para isso, né? E tem que saber onde pegar, o que fazer, né? Ou no fio, ou ali numa contagem. Já voltou, eu acho. Bom, vamos ver. E agora? Não dá para saber, não dá para saber. Não dá para saber, deixa. Bom, mas vamos seguir. Então, você tem que... Me perdi. Eu estava, sim, respondendo a Bárbara e depois estava falando dos lugares que tem dificuldade, né, em exame. Então, você tem que saber palpar, né? E essa palpação nós vamos estar fazendo também, vamos fazer. Eu tenho mania de falar no gerúndio e fica todo mundo me enchendo a paciência. Antigamente, quando meu marido ainda era vivo, era ele que ficava aqui no meu pé do ouvido. Agora, meus filhos, minha nora, né? E daqui a pouco vai ser minha neta, que ela já... Então, você vai pedir raio-x, não tem raio-x, você tem que palpar, né? Então, tem que saber palpar. Nesse curso de avaliação, eu vou dar a palpação da coluna, né? Para você saber onde é que estão as espinhosas, onde é que você sente as transversas numa lombar, numa torácica, numa cervical, como é que você faz esses exames, né? Verificar se tem o bloqueio, né? A micro-restrição de mobilidade, o sintoma onde aparece, se é entre as espinhosas, se é ali na lâmina, se é no movimento da vértebra, se tem bloqueio, se não tem. Então, tudo isso eu vou ensinar para vocês nesse curso de avaliação, porque tem que saber, gente, tem que saber. Tratar a coluna, você tem que saber se é uma lesão ou se não é, se pode vir de um outro lugar, né? Então, você tem que identificar a qualidade da dor, tem que identificar a restrição de mobilidade ou articulação, tem que verificar se pode estar vindo de um músculo ou de um osso, né? Então, tudo isso tem que saber, né? Para que você possa melhorar aí na sua avaliação, né? Então, se o paciente fala, né, não tenho nada, não me lembro de nada, pergunta se não teve um acidente, uma queda, alguma coisa assim, mesmo que seja de anos atrás. É importante saber se o paciente estava de cinto de segurança, ou se por onde veio o impacto, se ele estava parado, se ele estava numa velocidade alta ou pequena. Tudo isso você tem que saber, porque se foi uma lesão, nós temos que identificar, né, os mecanismos desta lesão.
E aí você tem que ver a direção de impacto, a magnitude da força e o que lesionou e como essa força foi aplicada, né? Então, a gente tem que entender, inclusive, quando o paciente sofre um trauma, em que direção que foi, o que aconteceu, pensar um pouco na biomecânica também, né? Não é só na anatomia. Então, a gente vai ver isso, né? Com calma aí no curso. Bom, você tem que perguntar a situação atual e você tem que perguntar o histórico. Tem que separar bem, né, o que é uma coisa, o que é outra. E hoje em dia, eu tenho lido assim, artigos científicos, tenho lido com mais frequência e tem vindo muito assim, como causa a hereditariedade e a genética. Então, a gente tem que observar, né, se os parentes desse paciente tiveram também o mesmo tipo de patologia. Eu já sabia disso, até por causa dos pacientes que vão no consultório. A hérnia de disco, por exemplo, tem hérnia de disco hereditária, né? Então, tem paciente que tem a tendência a fazer hérnia de disco, isso eu já sabia. Né? Mas outras situações, por exemplo, o nódulo de Chimmel, eu não sabia que poderia ser hereditário. Né? Então, é uma coisa interessante e também é importante para vocês começarem a se acostumar a ler artigos científicos. Né? Então, procura lá as plataformas que são melhores, né? Tem várias. E você vai verificar a Pedro, a PubMed, a Cielo, Lilacs, né? Tem vários. Mas vai procurando, né? Coloca o assunto e coloca ao lado, né? Pode até botar assim, artigos científicos, tal. Aí bota o nome da patologia. Aí vem um monte ali no Google. Aí você lê, até porque você tem que ter um embasamento até para saber se aquele artigo é bom ou não, né? Então também tem isso, tem artigos que não tem, são até parece brincadeira, e tem outros que são artigos sérios, né? Então você já começa a ter essa possibilidade, né, de selecionar o que você quer para economizar o seu tempo. O tempo é fundamental, é precioso, né? Então a gente não pode desperdiçar tempo. Então vá saber do histórico familiar, tá? Saber dos hábitos dele, como ele trabalha, como é que ele fica em casa, como é que ele dorme. Teve um menino aqui que veio lá no consultório, não, foi numa supervisão que eu dei lá no instituto. Então teve um menino que veio com escoliose e conversa daqui, conversa dali, aí a mãe comentou sobre a mãe RPGista também, então, e minha amiga. Então, a mãe começou a me falar da posição de dormir desse menino. Gente, era uma coisa assim absurda. Se você pergunta como é que as pessoas dormem, pedem para ela mostrar, você vai ficar espantado com a variedade de posicionamento que eles fazem, e às vezes é só isso mesmo, é a posição de dormir, né? Então tem que ver como é que essa pessoa dorme, se o travesseiro está alto, se ela tem refluxo, e aí tem obrigatoriamente que ficar com aquela angulação de cama, sei lá. Então tem que saber realmente de todas as situações que esse paciente faz no dia a dia dele, as atividades de vida dele, né? Se tem alguma limitação, em função da sintomatologia ou em função de uma restrição de movimento. Então, é importante você também colocar. Na coluna, uma maneira ideal para você verificar isso é no raio-x dinâmica, em flexão e em extensão. Para cervical e para lombar.
Na torácica, eles usam mais a dinâmica de inclinação, à direita e à esquerda, e essa dinâmica é mais usada para pacientes de escoliose que vão ter que operar, então tem que ser analisado o ponto onde tem uma rigidez maior, tem uma determinada vértebra que eles não podem fixar, senão desestrutura todo o resto. Então, você pode ter esses raios-x, ou porque o médico pediu, se ele não pediu, se é necessário, se você não consegue visualizar no teste, então peça, né? Porque é interessante. Agora, tem pacientes que apresentam uma cifose torácica ou lombar, né? E com dor. Aí você pode pensar assim, nossa, deve ser a posição, né, de ficar ali escrevendo todo corcunda. A maioria das pessoas pensa assim. Mas, se tem uma cifose torácica, se tem uma cifose tóraco-lombar e tem dor, obrigatoriamente esse adolescente tem que fazer um raio-x por causa da doença de Scheuermann. A cifose de Scheuermann, ou doença de Scheuermann, ou síndrome de Scheuermann, como você quiser chamar, todos os termos estão corretos, né? Então, essa cifose do Scheuermann, ela é dolorosa e ela tem que ser diagnosticada com, assim, o início da patologia, porque senão fica uma cifose enorme e muito mais difícil de tratar, né? Então, aí tem que fazer a cirurgia. As cirurgias são ótimas, né? Agora, eu estava lendo em vários artigos ali que eu peguei do Scheuermann, que fez a cirurgia. Isso a gente conhece, olha só. Fez a cirurgia, mas não estava bem diagnosticado qual era o nível, porque o paciente ficou com dor depois da cirurgia. Gente, mesmo fazendo a cirurgia no lugar certo, ele pode ficar com a dor depois da cirurgia. Então, é melhor tratar antes de fazer a cirurgia, né? É melhor tratar no início para ver se a gente tenta eliminar essa possibilidade. E fazendo com antecedência, e eu tenho casos lá no consultório de espondilite anquilosante, que a doença foi assim, numa graduação lenta e com um relato do médico desse paciente. Esse aí foi um caso assim incrível. Comecei com a dor sacroiliaca. Esse paciente veio por causa de uma dor sacroiliaca, depois evoluiu para uma sacroileite, depois evoluiu para o diagnóstico de espondilite anquilosante. Jovem, ia para a Europa, ia se mudar, ia lá para os Alpes e queria escalar, imagina, com espondilite anquilosante, olha que horror. Só que ele se tratou e a gente orientou e ele foi e teve uma vida assim bem qualitativa lá e não teve uma deformidade na coluna. Faltam 5 minutos para quê? Para acabar tudo? Jura? Gente, 59. Eu falo pra caramba mesmo, a Gisele tem razão. O Duda me pediu para deixar tempo para perguntas, enfim, não deu tempo, e ainda tem um monte de coisa para falar. Bom, o objetivo dessa live foi para isso, né? Para que vocês pudessem se conscientizar da importância da avaliação e para convidar vocês a fazer esse meu curso, porque ele vai esclarecer muito. Gente, vai ser assim, não vai ser a luz no final do túnel, não, vai ser a saída do túnel, assim, com o sol, porque eu vou detalhar muita coisa, né? Então, eu aguardo vocês lá, hein? A inscrição é até dia 18, sexta-feira, o curso começa no dia 19, então os vídeos vão começar a ser lançados na plataforma no dia 19, então
corre lá e faz a inscrição. O link tá lá na página do meu perfil no Instagram, onde tem ali as publicações, né? Então, ali. E logo embaixo do meu rosto, né? Tem uma figura ali do meu rosto, logo embaixo tem um link em azul. Quem não é daltônico é azul, quem é daltônico vai ver ali www, não é isso? É isso, Gisele? Estou falando certo? Bom, então linka ali para fazer inscrição, para fazer esse curso, porque é muito importante. Vocês ficam, os meus alunos ficam me perturbando com a história da avaliação. Eu monto um curso de avaliação maravilhoso e as pessoas não se inscrevem. Olha aqui o link, onde está, ó. Mostra ali, Gisele, onde é que fica. Aqui. É aí, esse link, tá bom? Bom, então, mais uma live, mais uma oportunidade de estar com vocês. Um beijo enorme. Beijo, amo vocês, adoro estudar, adoro compartilhar minhas ideias, minhas loucuras, meus pensamentos. Beijo grande, gente, e até uma próxima vez. Não tem o negocinho do lado.